E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Enquanto eu estou dando boas-vindas, já vi uma oportunidade aqui, vou fazendo a minha entrada de forma tranquila, segura. Você que está chegando aqui no canal, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino de notificações para você ficar ciente de todas as aulas que nós temos aqui. Todos os dias às 18 horas e 15 minutos eu trago uma aula trazendo dicas para que você saiba e aprenda como analisar o gráfico de forma correta. Para que você se desenvolva pessoalmente como uma pessoa que sai do amadorismo, deixa de ser um trader iniciante e se torne um trader que realmente sabe o que está fazendo diante do gráfico, tá bom? Então vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino de notificações, vai deixando aquele like que você é muito bem-vindo aqui. Fechou a operação, ó, tá lá, simples, né? O gráfico mostrou uma região aqui no passado, onde ele já teve dificuldade de romper essa região, ó. Ele tentou nessa região, não conseguiu, tentou nessa outra região, não conseguiu, deixou aqui um padrão de vela para que eu continuasse, para que ele viesse buscar pelo menos até essa região de baixo. Simples, né? Um movimento simples, um movimento lógico. Quem está no treinamento, isso aqui essa visão aqui é a coisa mais simples do mundo de enxergar isso que está acontecendo. E olha, eu utilizei um padrão de vela aqui para entrada também. Outra coisa, você que é novo, que está chegando aqui, você pode baixar este book aqui, ó, inteiramente grátis, onde eu trago padrões de vela que eu utilizo como execução, como padrão de entrada. Então pode baixar, você pode ir aí no banner do canal ou no link da descrição, entrar no meu canal do Telegram. O canal do Telegram é o Treinamento Hunter, você vai vir aqui ó, em mensagem fixada, vai clicar em mensagem fixada, vai abrir ó, dois links, aí você faz o download. E o que você vê aqui? Ó? Você vê resultados de alunos, ó. Como aqui ó, os resultados do aluno aqui do André, dizendo ó, bom dia mestre, passando para agradecer por toda a graça alcançada do treinamento, tive uma lição importante do emocional sobre a questão do controle e importância da mente e do equilíbrio, tranquila para operar. Quando tiver alguma questão pessoal e é melhor resolver, importante ficar pouco de fora do mercado até que se resolva. Isso eu aprendi com você. 3 dias, 3 saques essa semana. 3 dias de operações, 3 saques. Perfeito. Então entra aqui, acompanha os alunos que você vai aprender muito com eles. Esse aqui é o Juliano, ó, fazendo 3-0 com 2 entradinhas de taxa. Esse aqui é o Geilson. Hoje fiz meus trades tranquilo, com paciência, esperando a hora certa. Olha as dicas dos alunos. Esse aqui é o Nicolas, ó, fazendo um 7-3 com juros e correções monetárias. O Djalma mandando postagem de saque feito na madrugada. Esse aqui é o Wanderson, ó. Segue o plano, Hunter no controle. Valeu, professor Cadu, pelos ensinamentos. Olha que sequência linda. Tem um loss aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8-1, né? Altamente lucrativo. Esse aqui é o Rivanildo, ó. Bom dia, mestre. Mais um dia abençoado. Qualidade do seu treinamento é surreal. Ao abrir o gráfico eu consigo enxergar o contexto. Olha só o que o Rivanildo está falando, ó. Contexto e saber o que está acontecendo. Estou no processo ainda, mas só tenho a agradecer pelos ensinamentos. Olha que o aluno trouxe. Contexto. Se você entra no mercado e não sabe contexto, não sabe o que está acontecendo, nem adianta apertar o botão, né? Se você tem alguma dúvida, quer ser como esses alunos, quer saber sobre o treinamento, pode entrar em contato comigo via aqui ó, no meu Instagram. O meu Instagram é Cadu Rinaldi. Pode mandar uma mensagem para mim. Aqui no link da bio você vai ter o link de acesso ao treinamento, o meu WhatsApp. Me segue aí. Também aqui no link da descrição tem o mesmo link que está escrito assim, torne-se meu amigo. Aqui no link da descrição do YouTube, você vai ter o mesmo link na descrição aqui do YouTube, onde está escrito torne-se meu aluno, está lá a página de aquisição, tem meu WhatsApp lá, você pode entrar em contato comigo, pode tirar suas dúvidas, tá? Lembrando que o treinamento ainda está com 60% de desconto, o seu acesso é vitalício, ou seja, o acesso é para a vida toda, você vai ter acesso a vida toda do treinamento e o Tira Dúvidas é direto comigo, tá? Não é pessoal de equipe, não é melhor aluno que vai sanar as suas dúvidas, sou eu mesmo que vou te ajudar aí a ajustar os seus erros. Então, ó, acabei de fazer o rastreamento do preço. Quando você aprende a rastrear o preço,
no movimento do gráfico, você vai aprender a operar suporte e resistência de forma simples e correta, tá? Mas você tem que saber o movimento do preço, você tem que rastrear o preço em suporte e resistência. Isso vai te ajudar muito e isso a análise gráfica faz. Por quê? Porque a análise gráfica vai te ensinando movimento por movimento do gráfico em setor do gráfico. Quer ver? Vamos abrir um outro ativo? Esse foi o Euro GBP, né? Vamos abrir o GBP-JPY. Olha o que ele está fazendo aqui, GBP-JPY. Ele fez uma estirada, né? Um preço como esse, chegou nessa região, está deixando uma força que pode fazer uma pequena correção nessa região. Ó, essa região veio aqui no pavio, o preço veio aqui e voltou. Aí ela veio aqui, fez esse movimento na região. Agora está fazendo um movimento de novo na região. Ainda acredito que seja um movimento que ainda tem uma pequena força para trazer o movimento até aqui esse fundo. Ó. Por quê? Pensa comigo. Quando as ondas estão fazendo os movimentos, se a onda está lá no topo da onda, o que acontece? Ela tem que ir lá no fundo para ganhar força e pegar uma sequência para subir novamente. Então, se o preço está no topo da onda, ela tem fundos. Onde é o fundo mais próximo? O fundo está aqui, ó. Tem esse fundo aqui, tem esse fundo aqui, tem esse fundo aqui. Então eu começo a rastrear no gráfico o movimento que o preço pode fazer. Então, aprenda a rastrear o preço no movimento do gráfico para operar suporte e resistência. Porque você vai ver como isso vai funcionar para você. E ao mesmo tempo vai se tornar libertador, porque você vai saber o que o gráfico está fazendo. Tá lá, ó. Pronto. Perfeito. Olha só o movimento. Vamos lá. Rastreia comigo o movimento. Região de oferta, não é? Região de resistência. Região de demanda. Região de suporte. Olha o movimento da onda. Olha o que a onda faz. Olha, vem, volta, ela vem, volta. Vai, vem, volta, faz fundo, vem, volta. Quando ela chega aqui, olha o que ela mostra aqui, ó. Ela mostra que a onda chegou lá na região, mas está com força. Está com força para fazer o quê? Assim como ela veio no topo da onda, ela veio buscar fundo. Então, assim como ela veio no topo da onda, ela pode buscar fundo. E onde tem fundo nessa região aqui, ó? Tem esse fundo nessa região, tem esse empecilho aqui, tem esse empecilho aqui. Então, quando o gráfico ele apresenta e faz o fechamento nessa região, olha o espaço que eu tenho para trabalhar um candle aqui, ó. Eu tenho no mínimo até essa região aqui, no mínimo, né? Para não dizer que ele pode romper tudo e vir buscar o fundo. Então, esse rastreio, olha lá que coisa linda, ó. E tá vendo, ó, e veio aqui embaixo, ó, e veio nesse outro fundo. Olha que interessante, um gráfico como esse, você vê várias regiões. Então você viu as regiões de oferta, de resistência e vê também as regiões de demanda, de suporte, que podem segurar o gráfico. Então quando ele está num espaço como esse, ó, olha só onde está o ativo fechando. Dá uma olhada no espaço que ele tem para percorrer. Dá uma olhada no espaço que ele tem para caminhar. Então, a partir do momento que você começa a aprender a fazer esse rastreio de movimento, a entender como o gráfico está funcionando, você começa a entender o movimento do gráfico, você começa a entender como aplicar o movimento do gráfico e você começa a rastrear o preço no movimento do gráfico, operando suporte e resistência de forma correta e simples. E como que você consegue ter essa visão? Com aprofundamento nos estudos da análise gráfica, entendendo a análise gráfica setor por setor, a lógica e a razão de cada movimento, o porquê daquele movimento, o porquê de fazer uma compra naquela região, o porquê de fazer uma venda naquela região. O gráfico, gente, não é só tocou na região e entra, tocou na linha e entra. Se desvencilhe desse ensinamento que não te leva a nada. O gráfico não é chegar numa região que você marcou uma linha e só porque ele chegou lá ele vai ter que fazer uma correção. Entenda isso. Existe uma movimentação lógica, uma razão de uma movimentação no gráfico, por isso que você aplica um padrão de vela na ocasião certa, por isso existe um padrão de entrada na região certa, por isso você pode fazer uma entrada de risco ou fazer uma entrada de confirmação. No caso aqui eu fiz uma entrada de confirmação, porque eu esperei
um padrão para eu poder fazer a minha entrada nessa região. Eu esperei uma confirmação dentro de um contexto em uma região de acordo com as tendências, analisando juntamente o volume. Então é uma série de fatores que se formam com um conjunto de regras dentro daquilo que chamamos de contexto. Então, existe contexto? Existe, então vamos andar. É a mesma coisa, você vai montar num carro para sair agora. O que você precisa para montar num carro exatamente agora e sair com o carro? Primeiro, você tem que ter a carteira de motorista, né? Segundo, você tem que saber dirigir. Terceiro, os pneus têm que estar calibrados. Quarto, tem que ter combustível no carro. Quinto, você tem que saber engatar a primeira, se for um carro mecânico, para começar a desenvolver o carro na saída. Ou seja, você percebeu que tem uma série de regras. Você não pode chegar e montar no carro com os pneus tudo furado, não tendo uma carteira de motorista, sem tanque de combustível e com as marchas, o câmbio quebrado. Como é que você vai sair com o carro do lugar? Eu sei que é uma analogia assim, que não tem nada a ver com o mercado, mas eu trago algumas analogias assim, porque eu aprendi com um mestre que eu tenho na vida, que ele ensinava através de analogias, ele ensinava através de parábolas. E eu acho que isso ajuda muito você no entendimento gráfico, muito mesmo. Então, como é que você vai montar no carro com o pneu tudo murcho, sem combustível, sem ter uma carteira de motorista e vai fazer uma viagem? Tem lógica para isso? Tem razão para isso? Não, né? Você está seguindo regras infundáveis que não vai levá-lo a lugar nenhum. O gráfico é a mesma coisa. Se você utilizar regras infundáveis que não vai te levar a lugar nenhum, você vai tomar loss acima de loss. O que você precisa fazer é entender como que funciona o gráfico, é saber ler o gráfico, aprender como interpretar o gráfico, aprender como analisar o gráfico, aprender como operar o gráfico, para você aprender rastrear o preço no movimento do gráfico para operar o suporte e resistência de forma correta e simples. Entendeu? De acordo com os estudos da análise gráfica. Então vamos lá, ó. Entradinha em Euro GBP, né? Ó, igual, né? Entrada em Euro GBP aqui, olha a entrada que eu fiz e olha em GBP JPY. Igual, né? Foi o mesmo movimento praticamente de candle que eu esperei na região. Então vamos lá, mais uma dica aí para você entender. Vamos abrir um outro ativo. Agora o próximo ativo é o EURUSD. Ó. Apenas 6 ativos abertos agora. Vamos ver o EURUSD. Olha como que o EURUSD está trabalhando. Está travado aqui nessa região. Mas enquanto ele não chega nessa região aqui, também não tem o que eu fazer, né? Dá uma olhada. Ele pode descer um pouquinho mais? Pode, mas está muito travado aqui o euro. Deixa eu sair dele, vamos ver um outro ativo, Euro USD-JPY, vamos ver o que o USD-JPY tem a nos ensinar também, ó, muito pavio, não estou a fim de trabalhar o USD-JPY, GBP-USD, daqui a pouco vai acabar os ativos, a gente não vai ter mais ativo, olha só a volatilidade que está acontecendo agora no GBP-USD, ou seja, nós estamos chegando perto das 8 horas da manhã, né? É um horário que pode entrar muita volatilidade no mercado. Vamos ver o que tem a nos oferecer o gráfico, né? Preço chegando nessa região. E eu confesso a você que aqui dá vontade de entrar, mas deixa eu ficar de fora, não vou arriscar. Estamos 2-0 aqui, tranquilo. Euro JPY. Vamos ver o Euro JPY. Ó, preço chegou nessa região. Preço chegou nessa região, está travado aqui. Eu confesso a vocês que essa região aqui é uma região para ser rompida, mas não rompeu, não é? Então vamos ver como que o gráfico está trabalhando. Chegamos tarde aqui também, agora não tem nada o que fazer. Bom, passei toda a sequência aqui, vamos voltar novamente em Euro GBP, lá no início. Ó, o gráfico do Euro GBP fazendo aquele movimento já começou a deixar um monte de pavio, começou a deixar uma desorganização no gráfico, aí você já não consegue entender se o gráfico está apto naquele momento. Pelo menos aqui, eu não correria o risco de fazer uma operação aqui, a não ser que o gráfico feche, ou feche como um doji aqui. Aí
eu já posso pensar em outra coisa. Só que ele não fechou como doji. Se ele descer um pouquinho mais, eu compro ele aqui. Desce um pouquinho mais, por favor. Só um pouco. A minha intenção aqui é compra, só que ele fechou, não deu tempo, ó, não deu tempo. Esse fechamento aqui, ó, eu queria que fosse um doji neutro. Ele não fechou um doji neutro, então isso aí eu fiquei naquela espera do movimento para fazer uma compra nessa região. Era para fazer exatamente uma compra nessa região. Agora, ainda bem que eu não comprei, né? Que o preço está voltando com tudo. Por quê? Ó? Por causa dessa região aqui, tá? Essa região aqui é uma região bem forte, ó. Ele não está conseguindo ultrapassar essa região. Ele quer subir, dá uma olhada. Ele quer subir, mas não conseguiu fazer o movimento. Então agora ele está me dando a oportunidade e eu vou subir com ele, tá? Eu vou subir. Por quê? Olha isso. Ele está numa região aqui de subida. Ó, abriu com gap ali na região. Dentro do quê? Dentro de uma... Ó, dentro de um triângulo. Então, para mim aqui, é um movimento de alta nessa região. É um movimento de alta. Não teria força para sair quebrando ali a região. Vamos aguardar um movimento, né? Ele está querendo voltar ali na região. Tomara que ele tenha força para fazer um movimento de alta, porque ele teve dificuldade nessas regiões, ó. Muita dificuldade nessas regiões. Eu até pensei ali em pegar mais duas taxas, mas vamos aguardar o movimento. Se ele não travar ali naquela região, não tem problema. O que vai acontecer? Eu vou ficar no 2-1, vou tomar um loss, e aí na sequência eu já sei o que eu vou fazer. Ele quer buscar a máxima da região? Então vamos lá. Euro JPY, vamos buscar a máxima na região. Ó. Já vou entrar aqui com juros e correções monetárias. Ó. Tomei aquele bonito loss. Tomei aquele bonito loss naquela região. Olha só, essa era a região de correção. Tá vendo? Ó? Essa era a região de correção. E olha o que ele fez. Ele não corrigiu, ele veio mais abaixo. Agora, qual que é a próxima região de correção? É essa aqui embaixo. Então, o que eu tenho que aguardar? Que ele venha até a região de correção. Por quê? O que tem aqui no passado que pode corrigi-lo agora? Essa região aqui? Não acredito, não acredito. Já que ele fez toda essa pantomima aqui, todo esse monte de pavio naquela região, agora o que eu quero é que ele vá buscar a máxima da região. Né? Essa volatilidade, gente, que é o preocupante na análise do gráfico, sabe? Por exemplo, eu estou vendo a volatilidade ali e eu entrei naquela região tentando travar. Ele não travou, rompeu, eu já entendi o que ele foi fazer, fui com ele. Tá lá, ó. Perfeito. Por isso que o rastreio do preço é tão importante. Eu estou vendo movimentação do gráfico, estou vendo região. Onde ele poderia travar o movimento para mim aqui, ó. Essa região do preço que nós estamos analisando, ele poderia travar por aqui, ó. Ele poderia travar aqui. Só que ele não trava. Quando ele chega desse jeito aqui, ele chega uma vez e volta. Ele chega a segunda vez aqui e volta. Ele chega a terceira vez e volta. Por quê? O que eu estou olhando aqui? Eu estou olhando essa região. Essa região aqui. O que eu penso? Ah, vou seguir com ele. Vou fazer uma correção porque ele quer romper essa região do triângulo e sair. O que acontece? Não, ele rompe, eu tomo loss. Só que aí o momento que ele rompe, aí sim, aí eu enxergo o quê? Eu estou enxergando justamente esse movimento. Aí ele ficou mais claro para mim, mais claro. Então o que eu faço? Sigo o movimento até a máxima, que é a região onde ele pode corrigir. Que é justamente essa região aqui que está ligada ao triângulo, ó. Nessa região, então eu vejo uma máxima que ele pode vir buscar no mínimo junto com essa linha de referência. Entendeu como se faz um rastreio do preço para entender o movimento do gráfico, para operar um suporte e resistência de forma correta? Então, quando você começa a ver o gráfico dessa forma, através da análise gráfica, as coisas começam a ficar mais claras. Por que o loss veio? Porque, dá uma olhada isso aqui, ó. Eu poderia ter, ó, ele veio buscar exatamente a região. Olha a volatilidade que entrou no gráfico. Você percebe a diferença? Olha isso aqui, olha isso aqui. Procure não entrar em regiões como essa. Ah, Cadu, por que você entrou? Ah, porque 2-1, altamente lucrativo, quero fazer uma entrada logo para ensinar vocês como tem que fazer.
às vezes acaba fazendo uma entrada com mais risco, né? O gráfico fez rompimento nessa região aqui, que aparentemente ele não tinha força nenhuma para romper, ó. Não tinha força nenhuma, mas rompeu. Aí ele pode vir buscar essa região ou ele pode vir buscar essa região, e como ele fez. Só que a partir do momento que ele rompeu, já entendi, fui lá e fiz meu movimento. Então procure movimentos claros no gráfico. Procure regiões claras. Se possível, não opere em regiões de equilíbrio. Opere em regiões de desequilíbrio do gráfico. As regiões de desequilíbrio do gráfico são as regiões lucrativas, onde o suporte e resistência possui força, onde as regiões de oferta e demanda têm clareza na hora de você fazer uma operação. Então aqui, ó, em EURO-GBP, uma entrada perfeita seguindo tendência, depois de ter tomado loss tentando corrigir nessa região, tá? Num 2-1, praticamente aqui, ó, 3-1 seguindo uma entradinha aqui, ó, de tendência, e depois um 4-1 seguindo entrada de tendência. Olha que interessante, né? Uma entrada de segurança com confirmação de entrada em EURO-GBP, uma entrada de confirmação de segurança em GBP-JPY. Quando entrei em EURO-GBP, eu já não tinha uma confirmação de entrada de segurança, eu fiz uma entrada de risco. Posso fazer? Claro que eu posso fazer. Só que o nome já diz, existe um risco. Por quê? Porque eu não fechei todo o contexto da análise do gráfico. A partir do momento que eu tomei o loss aqui, aí fechou-se um contexto. Aí sim ele me mostrou claramente o contexto do setor das velas com o volume. Aí eu consegui encaixar melhor o contexto e fiz a minha entrada. Por isso a importância de aprender como rastrear o preço no movimento do gráfico em suporte e resistência de forma simples e correta. Porque aí você vai saber como aplicar a sua ordem de compra, como aplicar a sua ordem de venda, e você vai entender de uma forma simples, como colocar em funcionamento toda essa movimentação gráfica. Você viu lá, eu mostrei no início da aula, alguns alunos. Esses alunos, gente, 99,9% deles vêm para o treinamento dizendo assim, eu sei operar, mas falta um detalhe. Eu sei análise gráfica, mas falta um detalhe. Quando eles chegam no treinamento, a primeira coisa que eles falam é o seguinte, eu não sabia nada de análise gráfica. Eu fazia tudo por fazer. Eu trabalhava no achismo. Agora eu estou entendendo o que o gráfico faz. Agora eu estou entendendo o movimento do gráfico. Agora eu estou entendendo o preço. Agora eu sei como operar um suporte e resistência. Agora eu sei o que é uma região de demanda e região de oferta. Agora eu sei por que o gráfico trabalha dessa forma. Gente, 99,9% das pessoas que vêm são assim. Sabe por quê? Porque aprenderam de qualquer forma, de qualquer jeito. Sem um método lógico de aplicação, sem um método lógico que ensine realmente como rastrear o preço no movimento do gráfico. Você tem que aprender setor por setor, fase por fase do gráfico para que você entenda como fechar um contexto para fazer uma entrada de compra, para fazer uma entrada de venda, tá? Por isso que se chama análise gráfica. Você faz uma análise do gráfico aqui em opções binárias, onde essa análise do gráfico vai dar um aval para você se você vai comprar ou vender o ativo. Cadu, mas esses ensinamentos servem só para opções binárias? Lógico que não. Eu trabalho a visão Forex com a aplicação da análise gráfica. Todos os alunos que pegam o mesmo material e vão operar Forex, vão operar índice, eles vão muito bem porque é a mesma dinâmica. A análise gráfica é uma só. O que muda é a ação da ordem do preço. Como você vai executar o preço? Aí muda um pouco, mas a questão da lógica e do entendimento de como saber ler o gráfico, de como interpretar o gráfico, é a mesma coisa. Se eu chegasse aqui e tampasse que é o EURO-GBP que fosse 1 minuto e falasse para você só analisar o gráfico, independe de qual é o ativo, independe de qual que é o mercado, você consegue analisar da mesma forma, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha aprendido com mais essa aula. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Esses dias mesmo teve um aluno que falou para mim que ele deixou o like durante a aula e depois ele foi ver, não tinha like. Por gentileza, reforce o like, ajude o canal. Essa semana que seja uma semana maravilhosa de trades.
Se você tem dificuldade, quer acelerar os seus conhecimentos, quer parar de entregar dinheiro para a corretora, está frustrado demais, não aguenta mais, vem aprender de forma correta. O treinamento é de forma vitalícia para a vida toda e o Tira Dúvidas é direto comigo. Aproveite essa super promoção e vamos juntos aí crescer como esses outros alunos que têm vindo, têm crescido, têm feito seus resultados, têm buscado e alcançado os seus sonhos. Tá bom? Fica com Deus. Eu te vejo amanhã então, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!